Bom, nessa primeira atividade, vou utilizar a ferramenta do princípio da indução finita, ou mais conhecido como primeiro princípio de indução. Então, o exercício escolhido foi da seção 2.2, exercício número 3. Quero provar que a afirmação é verdadeira para todo inteiro positivo n. Então, primeiramente, eu preciso garantir que toda essa minha propriedade ela funciona na base. Então, no caso base, eu tenho n igual a 1. Então, no P de 1, eu vou ter 4 vezes 1 menos 3, que vai dar 1, e 1 multiplicando 2 vezes 1 menos 1, que vai dar 1 também. Então, o meu caso base está ok. Então, eu acabei de garantir que essa propriedade ela funciona na base, e isso quer dizer que ela também funciona para n igual a 1. Então, depois, eu vou formular a minha hipótese. Então, essa hipótese é de que a minha propriedade, ela também funciona para um determinado valor de k. Então, a hipótese de indução, ela me garante que essa propriedade, ela vai obedecer à minha propriedade lá de cima. Então, no supor, eu tenho 1 mais 5 mais 9 mais 4k menos 3 é igual a k multiplicando 2k menos 1. E agora, o que acontece se eu acrescentar o próximo número, né? Então, eu vou provar para um n igual a k mais 1. Então, eu vou provar se funciona para k, também funciona para k mais 1. Então, aqui eu tenho P de k mais 1 é igual a 1 mais 5 mais 9 mais 4k menos 3 mais 4k mais 1 menos 3 igual a k mais 1, 2k mais 1 menos 1. Então, por hipótese, eu tenho que o 4k menos 3, ó, olhando aqui para a minha hipótese, né, para o supor, eu tenho que 4k menos 3 é igual a k multiplicando 2k menos 1. Então, eu substituo aqui, utilizando a minha hipótese. E apenas repito o resto da equação. E no final, eu aplico a propriedade distributiva. Então, 2k mais 1, eu multiplico 2 vezes k, que vai ficar 2k, e 2 vezes 1, que vai me dar 2 menos 1. Aqui, eu resolvi 4k mais 1, né, que ficou 4k, mais 4, 4 vezes 1, 4, menos 3. É igual a k mais 1, vezes, né, nesse parênteses aqui tem uma multiplicação, 2k mais 2 menos 1, que vai dar 1. Então, 2k mais 1. Então, aplicando a propriedade distributiva novamente, a gente vai ter 2k ao quadrado menos 1k, né, que foi k vezes 1. Mais, repete, 4k, mais 4 menos 3, que deu 1. Então, no meu lado esquerdo, eu tenho 2k ao quadrado, que a gente não vai mexer, menos 1k mais 4k, que vai me dar 3k, mais 1. E do meu lado direito, eu tenho 2k ao quadrado, mais k, mais 2k, que vai me dar 3k, mais 1. Os dois lados ficam iguais, como queríamos demonstrar. Então, a minha hipótese de que funciona para um determinado valor de n igual a k, implica que isso também funciona para k mais 1. E isso encerra a minha demonstração. Atividade 2, segundo princípio de indução, seção 2.2, exercício de número 67. Então, eu quero provar que qualquer quantia em selos maior ou igual a 12 centavos podem ser obtidas usando-se apenas selos de 4 e 5 centavos. Então, aqui eu tenho a minha equação, que é qualquer valor n maior ou igual a 12 pode ser escrito como n igual 4 vezes a mais 5 vezes b, onde a e b pertencem aos inteiros. Então, aqui no meu caso base, né, nós precisamos provar que os primeiros valores da base, eles funcionam. Então, aqui eu vou começar pelo meu menor valor, né, que é o 12, obviamente. Então, por exemplo, 4 vezes 3 mais 5 vezes 0 igual a 12. E isso para os 4 primeiros valores consecutivos possíveis, né, a partir de 12, que eles são essenciais para a indução forte, né, porque vamos usá-los para construir os próximos valores.
Então, aqui, na nossa hipótese, deixa eu apagar, que ficou esquisito, às vezes fica esquisito. Então, aqui na nossa hipótese, a gente vai assumir que qualquer valor R, né, com R maior ou igual a 15 e menor ou igual a K, pode ser formado com selos de 4 e 5. Então, a minha hipótese é de que 4 vezes A mais 5 vezes B é igual a R, sendo R qualquer valor maior ou igual a 15 e menor ou igual ao K. Então, agora a gente vai para o passo indutivo, que que queremos provar, né, para K mais 1. Queremos provar para K mais 1. Então, o que a gente quer provar para K mais 1? A gente quer provar para K mais 1 que ele também pode ser formado com selos de 4 e 5 centavos, né? E como que a gente faz isso? Então, eu posso escolher qualquer valor entre 15 e K que já funcione. Então, eu vou escolher o valor de K menos 3. Vou até escrever aqui do ladinho. De K menos 3, que eu sei que está dentro desse intervalo. Então, por hipótese, eu sei que K menos 3 é igual a 4 vezes A mais 5 vezes B para algum A e B pertencente aos inteiros positivos. Então, eu somo mais um selo de 4 centavos dos dois lados. Então, aqui, ó, eu tenho K menos 3 mais 4. E aqui eu tenho 4 vezes A mais 5 vezes B mais 4. Então, isso conclui a minha etapa de indução. Então, se todos os valores de 15 até K, eles funcionam, então K mais 1 também funcionará. Logo, por indução forte, a gente consegue provar que todos os valores a partir de 12 centavos, eles podem ser formados com selos de 4 e 5 centavos, como queríamos demonstrar. Então, só um exemplo aqui, né? Vamos supor que o nosso K aqui seja 18. Então, de 15 até 18, eu posso provar, eu estou supondo que todos esses valores, eles funcionam para a minha conjectura, né? Então, eu quero provar para K mais 1. Então, se aqui eu provei para 18, eu quero provar para 19, que é 18 mais 1, né? 19. Então, 18 menos 3 dá 15. Se eu somo 15 mais 4, eu caio no 19. Vezes B. 4 vezes A pode ser 4 vezes 0 mais 5 vezes B, que vai me dar 15. Mais 4 me dá 19. Então, 4 vezes A mais 4 vezes 1. 4 vezes A é 0, mais 4 vezes 1, 4. Mais 5 vezes B, que é 5 vezes 3. 15 mais 4 cai no 19 também, como queríamos demonstrar, provando para K mais 1 que a minha conjectura também é válida. Atividade 3. Prova por indução com invariante de laço. Exercício escolhido, seção 2.3, exercício de número 12. Então, o objetivo aqui é entender o que esse algoritmo faz, formular uma conjectura sobre o seu comportamento, né? Provar que essa conjectura ela é verdadeira e concluir o comportamento final do código. Então, eu quero provar que o código abaixo ele retorna o valor 2 elevado a n para n maior ou igual a 1. Então, nesse algoritmo, a gente começa com i igual a 1 e j igual a 2. E enquanto i for diferente de n, a gente vai multiplicar o j por 2 e aumentar o i em 1. Então, ao final do algoritmo, o algoritmo ele retorna o valor de j. Então, vamos observar aqui o que acontece com os valores de j e i durante as primeiras iterações do laço, para tentar identificar um padrão, né? Então, aqui no meu estado inicial, que é o K0,
eu tenho o I de K igual a 1 e o J de K igual a 2, né? Que é 2 elevado a 1. Na minha iteração K igual a 1, eu tenho o I de 0, que é o valor do meu I anterior, mais 1, que é igual a 2 nesse caso aqui. E o J0, que é o valor do meu J anterior, que é igual a 2, vezes 2, que dá 4, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2. No meu K igual a 2, eu tenho o I de 1, que é o meu I anterior, mais 1, que é igual a 3, e o meu J de 1 vezes 2, que é igual a 2 elevado ao cubo, né? E na minha iteração K igual a 3, eu tenho o I de 2, da iteração de K igual a 2, mais 1, que é igual a 4, né? 3 mais 1 igual a 4, e o J2 vezes 2 igual a 2 elevado a 4. Então, perceba que após cada iteração K, o valor de J, ele se torna uma potência de 2, né? Onde o expoente é o valor atual de I. Então, aqui na minha conjectura, na iteração K, temos J de K igual a 2 elevado a I de K. Ou seja, o valor de J, ao final da iteração K, é igual a 2 elevado ao valor I naquele momento. Então, essa é a minha conjectura. E o próximo passo é provar por indução, né? Então, eu quero provar que essa conjectura é verdadeira usando o princípio da indução matemática, tratando J igual a 2 elevado a I, como uma invariante, ou seja, algo que se mantém verdadeiro em todas as iterações. Então, no caso base, né, antes da primeira iteração, o I é igual a 1 e o J é igual a 2. Então, de fato, J é igual a 2 elevado a 1, o que faz a minha base, né, ser válida. Então, na minha hipótese de indução, eu vou supor que na iteração K, nós temos o J de K igual a 2 elevado ao I de K. Então, o JK mais 1 é igual ao JK vezes 2, que é igual ao 2 elevado a IK vezes 2, que é igual a 2 elevado ao IK mais 1. Ou seja, a propriedade ela continua válida na próxima iteração. Então, assim, a gente mostra por indução que a invariante J é igual a 2 elevado a I durante toda a execução do laço. Então, no passo da indução, né, no meu provar, eu quero, durante a próxima iteração, que o JK mais 1 seja igual ao 2IK mais 1. E aí, vamos para o passo da indução, né, que é provar esse JK mais 1, né, para a próxima iteração, igual a 2 elevado a IK mais 1. Então, a gente vai ter os seguintes argumentos. Eu tenho que o J de K, ele é igual a 2 elevado ao I de K, que é a minha hipótese, né, lá do supor. No meu argumento B, eu tenho que o JK mais 1 é igual a JK vezes 2. E eu tenho, no meu argumento C, que o IK mais 1 é igual ao IK mais 1. Então, aqui na minha demonstração, olhando para o que eu quero provar, né? Então, ali, na minha substituição, né, do argumento B, eu tenho JK vezes 2 e igual ao meu argumento C, que é 2IK mais 1. Por coincidência, ficou igual, né? Mas tem casos que isso pode não acontecer. Então, eu tenho JK vezes 2 igual a 2IK vezes 2 elevado a 1, que é a propriedade de potência. E no meu próximo passo, só me sobra o último argumento, que é o A, né, que é o JK. Então, ali eu tenho um JK, multiplicando 2,
que me deixa com 2ik multiplicando 2 do lado esquerdo, igual a 2ik multiplicando 2 elevado a 1 do lado direito. E depois eu só resolvo essa potência e fico com os dois lados iguais, como queríamos demonstrar. E aí, mostramos por indução que a invariante do laço é j igual a 2 elevado a i durante toda a execução do laço. Então, no término, nós temos que o j é igual a 2 elevado a i e o i é igual a n. Então, j é igual a 2 elevado a n. Então, quando o laço termina, é porque a condição, voltando aqui no primeiro slide, de i diferente de n, ela deixa de ser verdadeira. Ou seja, nós temos que o i é igual a n. Então, sabemos pela invariante que durante toda a execução do laço, o j é igual a 2 elevado a i. Então, no término, o i é igual a n. Então, o j ele vai ser 2 elevado a i, que vai virar j igual a 2 elevado a n. Então, assim, o algoritmo ele retorna o valor 2 elevado a n, que é o valor de j no fim da execução. Bom, então vamos lá. Atividade de número 4. Recorrência simples por expansão seguida de prova por indução. Seção 2.4, exercício de número 73. Então, a proposta é analisar uma função definida por recorrência, expandir, fazer uma conjectura e depois verificar por indução. Então, a função recorrente que vamos trabalhar, ela é definida assim. S de 1 é igual a 5. E esse é o valor inicial da recorrência. E para n maior ou igual a 2, temos a fórmula S de n é igual a S de n menos 1 mais 5. Ou seja, cada novo termo é o anterior somado com 5. Então, agora vamos para a expansão, Vamos expandir essa recorrência para conseguir observar um padrão. Então, a gente começa substituindo recursivamente os termos anteriores. Então, aqui no primeiro a gente tem S de n igual a S de n menos 1 mais 5. No próximo, a gente tem S de n igual a S de n menos 2 mais 5 mais 5. No próximo, a gente tem S de n igual a S de n menos 3 mais 5 mais 5 mais 5. No próximo, S de n menos 4 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. E assim sucessivamente. Até que a gente percebe um padrão, A gente percebe que isso é uma soma de vários 5. Então, em geral, a gente pode escrever que S de n, é igual a S de n menos k mais 5k. A gente quer chegar até o caso base, que é S de 1, correto? Então, para isso, a gente tem que encontrar o valor de k, que ele termina para n menos k igual a 1, ou seja, quando k ele for igual a n menos 1, certo? Então, substituindo esse valor na fórmula, a gente tem S de n igual a S de n menos 1 mais 5 vezes n menos 1, que é a mesma coisa aqui, S de n igual a S de 1 mais 5n menos 5, que é igual a S de n igual a 5 mais 5n menos 5, que me mostra aqui no final a minha conjectura. E aqui a gente tem S de n igual a 5 mais 5n menos 5. Então, a gente corta aqui o mais 5 com o menos 5 e ficamos com S de n igual a 5n, que é a nossa conjectura. Então, agora que a gente achou a nossa conjectura, vamos verificar se ela é verdadeira, usando aí a indução. Então, no caso base, com n igual a 1, a gente tem, pela definição de recorrência, que o S de 1
é igual a 5, que é exatamente o que está definido na nossa função. Então, o caso base está correto. Agora, no nosso passo indutivo, eu vou supor que a conjectura é verdadeira para um K qualquer, ok? Então, a minha hipótese é de que S de K é igual a 5K. Então, utilizando a definição da recorrência, a gente consegue substituir o S de K mais 1 pelo S de K, né? Isso daqui é pela recorrência, mais 5. O S de K ele seria o N menos 1, né? E aí, pela hipótese de indução, né, que a gente tem o S de K ali, ó, no meu supor, eu consigo ver que o S de K é igual a 5K. Então, eu substituo também, fico com 5K mais 5 na esquerda, e na direita eu fico com 5K mais 1. Então, aqui a gente consegue observar o fator comum que a gente pode colocar em evidência, que é o 5, certo? Então, do lado esquerdo vai ficar 5 multiplicando K mais 1, e do lado direito, o 5 multiplicando K mais 1, como queríamos demonstrar. Então, a minha hipótese ela está validada, e com isso eu comprovo por indução que a nossa conjectura está correta. Ou seja, S de n é igual a 5n para todo n natural maior ou igual a 1. Bom, atividade de número 5, relação de recorrência, seção 2.5, exercício de número 8. Então, pela definição da recorrência, nós temos que S de 1 é igual a 1 e S de n é igual a 2 vezes S de n sobre 2 mais n. Então, nessa atividade, né, eu quero resolver a recorrência de S de n igual a 2S de n sobre 2 mais n, com a condição inicial de S de 1 igual a 1. Então, o segundo passo é identificarmos a fórmula que iremos usar para resolver a questão. Então, a gente tem a fórmula geral, né, que seria S de n igual a C vezes S de n sobre 2 mais G de n. Então, para resolver essa atividade, eu vou usar a fórmula da solução, que seria essa daqui. S de n igual a C elevado a log de n vezes S de 1 mais somatório com i variando de 1 até o logaritmo de n vezes C elevado a log de n menos i vezes G de 2 elevado a i. Então, eu acho que o primeiro passo aqui, né, é nós identificarmos os nossos elementos. Então, primeiramente, a gente vai ter o C, que é igual a 2, né, que é a minha constante. A gente vai ter o S, nossa CS corrida, igual a 1, que é a minha condição inicial. A gente tem o G de n, que é a função de custo adicional, e temos o G de 2 elevado a i. Que é o custo no nível I. Então, aqui, nessas duas fórmulas, é mais para a gente ver a substituição da nossa constante aqui, ó. Substituir aqui embaixo. Então, o primeiro passo é resolver a equação substituindo os valores, né? Então, na minha condição inicial aqui, eu tenho que S de n é igual a 2, que foi a constante que a gente já substituiu, elevado ao log de n, vezes S de 1,
mais somatório com i variando de 1 até logaritmo de n, vezes 2 elevado a log de n, vezes 2 elevado a menos i, vezes 2 elevado a i. Então, o primeiro termo da soma, ele é 2 elevado a log de n vezes 1. E log de n vezes 1 é igual a n, pela propriedade do logaritmo. Então, para simplificarmos o termo dentro da somatória pela propriedade de potência, né, esse termo aqui, ó, vou até trocar a cor aqui no lapisinho, vou botar roxo. Então, para gente substituir isso daqui, a gente vai pegar e vai fazer 2 elevado a log de n menos i mais i, né? Isso aqui é a propriedade de potência. A regra fundamental que a gente usa aqui é a elevado a m vezes a elevado a n. A gente repete a base e soma os expoentes. Então, menos i mais i, a gente corta isso aqui, corta isso fora e fica com 2 log n. E a gente sabe também que 2 log elevado a log de n é igual a n. Corrível. Elevado a n. Ou seja, para cada termo dentro dessa somatória, o valor será n, né? Então, a variável i, ela vai de 1 até log n. Então, temos log n termos, né? E cada um deles vale n. Então, logo, a somatória... não tá deixando eu escrever aqui. Ela vale n vezes log n. Então, aqui no resultado, a gente tem que S de n é igual a n mais n vezes log de n, que é a mesma coisa que a gente colocar o n multiplicando os fatores aqui dentro. Então, a gente tem que o S de n é igual a n mais somatório com i variando de 1 até logaritmo de n com n vezes 1. E isso é igual a S de n igual a n mais somatório com i variando de 1 até logaritmo de n, que é igual a n mais n log de n. Bom, então eu coloquei aqui a fórmula que a gente utilizou lá no início, só para a gente conseguir visualizar as substituições que foram realizadas. Então aqui, ó, eu tenho 2 elevado a log de n. 2 elevado a log de n, a gente sabe que é n, multiplicando S de 1. S de 1 a gente sabe que é 1. Então, n vezes 1, n já está aqui, mais somatório com i variando de 1 até logaritmo de n. Só repetir aqui. 2 elevado a log de n, que eu sei que é n, também substitui aqui, vezes 2 elevado a menos i, vezes 2 elevado a i. Bom, aplicando a propriedade do produto de potência aqui, né, a regra fundamental que usamos é, se eu tenho uma base elevado a m vezes a mesma base elevado a n, eu repito a base e somo os expoentes. Então, aqui, 2 elevado a menos i com mais i, eu corto o expoente e fico com 2 elevado a 0, que isso é igual a 1. Então, aqui, ó, multiplicando, nossa, que sinal feio, 1. Então, ficou igual aqui minha substituição. E aí, aqui embaixo, eu tenho que n mais somatório com i variando de 1 até logaritmo de n é igual, eu vou repetir o n mais, bom,
Essa somatória, ela significa somar o número de n repetidamente para cada valor de i de 1 até log de n. Ou seja, n mais n mais n mais n, um total de log n vezes. Então, isso aqui é uma multiplicação, né? N vezes log de n. E assim eu finalizo a minha explicação. Atividade de número 6. Hoje eu vou falar sobre o algoritmo Insertion Sort, né? Ou ordenação por inserção. Explicando aí o funcionamento básico até uma análise detalhada da complexidade. Então, vamos entender o que acontece por trás desse algoritmo. Então, o algoritmo recebe uma lista e o número de elementos nela. Se o número de elementos for menor ou igual a 1, ele já retorna, porque uma lista com 1 ou nenhum elemento, ela está automaticamente ordenada. Então, a função, ela chama a si mesma recursivamente, fazendo com que a lista, à medida que avança, tenha elementos cada vez mais ordenados. Então, a comparação e a inserção do elemento correto ocorrem dentro desse laço while aqui. Então, vamos passar aqui pelo teste de mesa. Então, como o algoritmo ele funciona passo a passo com a lista? Então, primeiro, ele começa com a lista original. Então, K0, quando está em K0, não está acontecendo nada, né? E quando está em K1, ele dá um retorno. Então, ele viu que o tamanho é 1 e não faz nada e retorna o 1 direto, né? O valor ali em 1. Então, na minha lista, no início, nós temos que o primeiro elemento é 17. Ele já está sozinho, então a lista ela fica a mesma. Ele vai lá, olha, é um elemento ordenado. No K1, ele não faz nada, porque ele retorna o próprio valor. Já no K2, o algoritmo ele tenta colocar os dois elementos no lugar certo. Então, ele compara o 3 com o 17 e os troca de lugar, né? Nesse caso, troca de lugar. Então, a lista fica 3, 17, 12, 8 e assim sucessivamente. Então, a cada iteração, o algoritmo ele vai pegando o próximo elemento e inserindo na posição correta, até que ao final a lista esteja completamente ordenada. Então, vamos lá. A conjectura que descreve o comportamento do algoritmo, né? Ela diz que na iteração K, os primeiros K elementos, eles já estão ordenados e os NK elementos restantes ainda não foram processados. Então, a cada chamada recursiva, a parte da lista que está ordenada, ela vai aumentando. Então, na iteração K0, a gente não tem nenhum elemento ordenado ainda. Então, a gente consegue perceber que a cada iteração, nós temos os elementos da lista do índice 0 até o índice K-1 ordenados. Então, dessa forma, a lista que é fornecida em toda a iteração K, né, que é a lista do índice 0 até o índice K-1, ela estará ordenada. Então, vamos verificar a conjectura. Então, no caso base, na iteração 0, né, K igual a 0, conforme a nossa conjectura, nenhum elemento da lista estará ordenado, o que é condizente com o início do nosso algoritmo. Então, na hipótese de indução, a gente sabe que a lista até o elemento K-1, ela está ordenada. Então, o algoritmo, ele compara o elemento K com os anteriores e encontra a posição correta para ele. Então, ao final, a lista até o índice K, ela estará ordenada, como é esperado pela conjectura. Então, esse processo ele se repete até o final da lista, né? Igual a gente comparou lá no começo, comparou 17 com 3, trocou, e assim até o final da lista. Então, ao final do nosso algoritmo, K é igual a n de 0, ou seja, todos os n0 elementos da lista, eles estarão ordenados. Portanto, a lista ela estará completamente ordenada. Então, a conclusão que a gente tira da variante é que a lista, no final, ela estará completamente ordenada, né? Porque ao final do algoritmo, K é igual a n de 0. Ou seja, todos os elementos n de 0
estarão ordenados. Análise de complexidade. Então, vamos analisar a complexidade do algoritmo no pior caso, tá? Quando a lista está em ordem inversa. Então, o algoritmo ele realiza o maior número de comparações possíveis. Então, vamos analisar a recorrência do pior caso do insertion sort. Lembrando que, no pior caso, o algoritmo ele faz o maior número de comparações possíveis. Então, a recorrência ela é dada por IS de n igual IS de n menos 1 mais n menos 1. Então, aqui, IS de n menos 1, ele representa a chamada recursiva para os n menos 1 primeiros elementos da lista. E n menos 1 é o número de comparações feitas no laço interno para inserir o elemento na posição correta. Então, quando a gente expande isso, a gente vê que nós temos uma soma de números. Então, a fórmula fica IS de n igual a 1 mais, abre parênteses, 1 mais 2 mais 3 mais vários valores mais n menos 1, até n menos 1. Então, ou seja, o número total de operações é a soma de uma progressão aritmética, que o primeiro termo é 1 e o último termo é n menos 1, claramente. Bom, então, nesse resolvendo a recorrência aqui, a gente tem IS de n igual a 1 mais somatória de i menos 1 com i variando de 2 até n. Então, nós estamos somando todos os valores de i menos 1 para i de 2 até n. E isso equivale a somar os números de 1 até n menos 1, ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4 até mais n menos 1. Então, essa soma, ela forma uma progressão aritmética, né, que é S igual n menos 1 vezes n sobre 2. Então, substituindo, né, essa fórmula na fórmula original, a gente tem que IS de n é igual a 1 mais n vezes n menos 1 dividido por 2. Em que S de n é a soma dos n primeiros termos da PA, A de 1 é o primeiro termo, que é 1 no nosso caso, e A de n é o último termo da PA, que é n menos 1. Então, quando a gente aplica isso aqui à fórmula, nossa fórmula, a gente tem a soma da progressão aritmética assim. IS de n igual a 1 mais n vezes n menos 1 dividido por 2. Então, com isso, a gente pode calcular a complexidade do algoritmo. Então, por exemplo, se a nossa lista tiver n igual a 10, né, que é realmente o meu caso aqui. Então, IS de 10 é igual a 1 mais 10 vezes 10 menos 1 dividido por 2. Então, é 1 mais 90 dividido por 2, que é igual a 1 mais 45, que dá 46. Ou seja, no pior dos casos, o algoritmo ele realiza 46 operações para ordenar essa lista de 10 elementos. Então, sobre a complexidade, né, com esse nomezinho um pouco estranho, assintótica do algoritmo, o termo dominante dessa fórmula é n elevado a 2, que significa que, para listas grandes, né, o insertion sort ele tem uma complexidade de O n elevado a 2, O de n elevado a 2. Isso significa que, para listas grandes, o insertion sort ele tem uma complexidade de O de n elevado a 2. Ou seja, o tempo de execução cresce quadraticamente, né, conforme o número de elementos aumenta.